Microfone. Muito bem. Hoje, dia 28 de outubro, nós damos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, como todas as quartas-feiras. E nós estamos na primeira parte, ou seja, estamos no começo, estamos nas noções preliminares. A primeira parte, ela tem essas noções preliminares, onde Kardec discorre muito sobre o tipo de espírita, o tipo de incrédulo, o tipo de candidato, vamos chamar assim, que acredite, ou que tem essa crença, ou aceite essas verdades espirituais. Nós estamos no capítulo 3, intitulado Método, e os itens que nós vamos buscar estudar hoje é o do 29 ao 31. Bom, só um lembrete, a gente estuda linha por linha, ou seja, lê linha por linha do livro, é um estudo realmente, leitura e estudo do Livro dos Médiuns, a gente não faz o resumo, nada. E sempre que necessário e possível, comentários, exemplos, para que a gente possa entender melhor. A participação é livre, como todos nós sabemos, basta que abra aqui o microfone, ou levante a mão e a gente vai poder atender. Então, nesse item 29, Kardec começa: os meios de convicção, né, aqueles que acreditam, aqueles que aceitam, né, a doutrina espírita, esse conhecimento espírita, variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade a uns não impressiona a outros. É verdade, porque cada um é um universo, cada um é um indivíduo. Então, cada um acredita naquilo que acha que é melhor para ele. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outros por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio. E é isso mesmo. Então, aqueles que aceitam, que são convencidos, ou que se convencem, é raciocinando, não tem outro jeito. Poucos são aqueles que aceitam por aceitar, porque nós somos seres que raciocinamos, que buscamos o entendimento de tudo aquilo que chega novo para a gente, qualquer novidade. Podemos mesmo dizer que, para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. Então, a razão deles, dessas pessoas que não aceitam o fenômeno em si, fenômenos materiais, aquilo que pode ver, como era o caso das mesas girantes, por exemplo, né? Então, aquilo se movia, uma mesa ganhava vida, e então aqueles que estão observando, avaliando, veem nisso assim algo tão extraordinário, tão fora do comum, que, opa, eu não posso acreditar nisso, deve ter coisa, deve ter alguma mutreta aí no meio, né? E isso por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional. Cada qual o encara a seu modo e dá sua explicação particular. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias pré-concebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Kardec, no começo, quando ele teve esse entendimento, quando ele começou todo esse trabalho da codificação, de escrever os livros, enfim, de fazer tudo isso que ele deixou como legado para a gente, ele achava que quando uma pessoa via uma manifestação material ou inteligente, por exemplo, através de um médium falando, né, ou escrevendo,
ele achava que aquilo convencia as pessoas. Com o tempo, ele percebeu que não, que era um erro. Então, a pessoa tinha que primeiro ter essa explicação que ele está falando aí, né? Ele chamou assim, onde é que eu vi aqui? Aqui, cada qual encara seu modo e dá uma explicação. Não, não é isso aí. Podemos dizer que, na maior parte dos que não estão em condições de apreciá-lo pelo raciocínio, os fenômenos naturais são de pouca significação. Então, ele busca levar as pessoas a raciocinarem. Ou nós, se vamos apresentar para alguém, se temos essa oportunidade ou esse desejo, primeiro a gente tem que explicar, tem que dizer um pouco a respeito. E aí, como ele falou, compreende-se antes de ver, então antes do fenômeno, pois desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Então já é um grande caminho, mais da metade do caminho percorrido. Então essa aceitação se dá através do esclarecimento, da conversa, das explicações. E aí a pessoa já está prestes a estar convicta disso, né? Será útil procurar convencer o incrédulo obstinado? Então, esse já é outro extremo. Então, se damos de cara com uma pessoa assim, a gente busca dar as explicações, se ele toca no assunto, se tem alguma oportunidade. Mas ele é tão obstinado na incredulidade dele, será que vale a pena? Será que é útil? Aí ele fala, já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Então, nós estudamos o tipo de incrédulo. Tem aquele incrédulo que é do sistema, aquele não, porque eu não acredito, não tenho, e não quer nem saber por quê, nada, e pronto, está definido. Outro, porque não tem coisa melhor para acreditar. Lembram disso? Nós falamos a respeito disso. Então, depende da causa e da natureza da incredulidade dele. Muitas vezes, nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, que é uma razão a mais para se obstinar. Então, a gente já está querendo convencer a pessoa. O nosso ponto de vista é tão claro aquilo, ele fala, pô, isso é você que acredita. E ponto final. Então, não tem negociação, não tem por que levar mais adiante isso, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Aliás, já vimos isso, mas ele reforça, né? Aquele que não se convence pelo raciocínio nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Um dia a ficha cai, um dia acontece um fato novo que leva ele a se preocupar com a realidade espiritual. Assim é com a gente, muitas coisas vêm na hora certa. Nós acabamos de ver na lição aí que fala da paciência, que fala da oportunidade, tudo. É chegado o momento, então naquele momento a pessoa está pronta. Muitas vezes, se eu tenho oportunidade, eu faço uma analogia que assim é como se fosse uma árvore e os frutos estão dispostos lá e eles levam tempo. Então ele está muito novinho, ninguém vai consumir aquele fruto. Aí ele está maior, mas ele está verde, não está no ponto ainda. Aí ele está maduro, aí está no ponto. Então tudo tem um ciclo, tudo tem um caminhar natural do amadurecimento. Então tem tudo um momento oportuno. Às vezes esse amadurecimento se dá por uma dor. Quanta gente não procura o conhecimento espírita pela dor? Perde o ente querido, pais que perdem os filhos, perde a maneira de falar, né? Perde a convivência, vamos chamar assim. Tem um desencarne assim inesperado. E aí pronto, as filas que faziam para falar com o Chico, para buscar cartas, né, que as mães buscavam, cartas dos filhos, eram imensas. E vinha a carta e mostrava, eu estou vivo, mãe, não chore, não sofra. Pai, não adianta você dormir em cima do meu túmulo. Enquanto você está lá dormindo em cima do meu túmulo à noite, eu estou com a mamãe, estou junto dela, porque ela está orando. Então, tem cartas desse teor de Chico Xavier, né, que através da psicografia dele, o espírito escrevia. Então,
aí mudou tudo, muda, né? A pessoa passa a acreditar. Então, tudo, e passou uma vida de obstinação, né? Não, eu não acredito e pronto, né? Então, tem as circunstâncias mais favoráveis. Há muita Luiz, gente que só deseja receber a luz para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo desses, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Hoje, a doutrina espírita tem 163 anos, para ser mais exato, de idade. É muito nova, ela nasceu com o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Não que o espírito só veio à tona, né? A realidade espiritual só veio à tona naquele momento. Não, cada um interpretava de um jeito. O espiritualismo veio antes. Algumas religiões orientais já falam de espíritos há muito tempo, né? A Bíblia, o Velho Testamento já fala. Então, não é nada tão novo, mas da forma com que foi colocada por Kardec, é inteiramente novo, explicando tudo, mostrando que o espírito não é um ente à parte, uma entidade à parte da criação. Não, somos nós, simplesmente, sem a veste corporal. Então, é muito novo, mas à medida que for cada vez mais, hoje quanta gente é espírita? Antes se perseguia espírita, hoje não, hoje é chique ser espírita, porque o levantamento de IBGE mostra que nós os espíritas, temos o maior poder, né, o nível de poder aquisitivo, nós temos maior escolaridade, nós temos uma série de coisas comparada com a grande maioria, porque foi classificado como religião, né? Então, nós somos chique, né? Hoje é chique ser espírita. Antes não, antes era perseguido. Estava na Constituição, que era proibido, né? Então, a cada dia, mais e mais gente vai aprendendo, vai se entrando nesse mundo e vai, como ele fala aqui, multiplicando-se, né? Então, dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade. Aqueles que têm vontade, e olha, tem muita gente. E tem muita gente, inclusive, que tem mediunidade e, não é a grande maioria, claro, mas convive com aquilo e um belo dia tem a oportunidade de conversar com a gente e fala, nossa, eu vejo coisas, eu sinto coisas. O que é isso? Aí a gente fala alguma coisinha, dá um livro dos Espíritos, pronto, aqui já contagiou ele com a verdade, né? Com a informação, com o esclarecimento. Eu fiz eu sublinhei esse ponto porque ele é bastante, ele se sobressai, né? Ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem, a corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e nela encontrará a verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera. Olha que bonito, hein? Impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aquele que o professam. Então, a gente, a cada dia, vai vendo mais e mais isso, a gente vai se manifestando através do exemplo, do comportamento. As pessoas falam, o que essa pessoa tem? Por que ela é tão assim? Por que ela aceita tanto as coisas? Por que ela vive de tal maneira tão tranquila, comparado comigo, que tenho tudo e não tenho paz, não tenho isso, não tenho aquilo? Então, do ponto de vista não material, claro, né? Mas aí vai pouco a pouco expandindo isso, né? E vai contagiando as pessoas. Então, tem muita gente que passou uma vida inteira assim, nunca ouviu falar do Espiritismo, ou se ouviu falar, não quero nem ouvir falar. E aí, quando percebe que não é nada disso que pensava ou que concluía, aí vê quanto que é lógico, quanto que é coerente, quanto que é silencioso, né, nessa expansão. Quando os seus adversários sistemáticos, esses incrédulos e ainda por cima são adversários,
condenam, perseguem, né? Criticam, denigrem a imagem, né? O ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Então, à medida que vai crescendo isso, vou dar um exemplo. A gente tem um trabalho tão bonito que as duas casas fazem aqui em Las Vegas, que é levar uma vez por semana, é muito pouco, já vou falar de cara, mas é algo tão grandioso para quem nem é lembrado, para quem é invisível, e se aparece, as pessoas viram a cara, que são os sem-teto, né, os homeless. A gente faz isso com tanto prazer, com tanta alegria, e aqueles que não são espíritas percebem isso e compartilham da gente aquilo, que são as pessoas que estão que fazem a mesma coisa, que contribuem e não tem vínculo nenhum, vão lá porque gostam, porque querem, e ver a gente ali fazendo aquilo com prazer, com alegria, e aí contagia aquelas pessoas. Então é aí que está essa. Quando esses adversários virem ao redor os próprios amigos, eles vão ser os isolados, e não nós espíritas. Então, a tendência é isso. E depois não vai ter nem problema quanto à religião. Qualquer religião pode chegar e também ser espírita, pode entender melhor aquilo que a sua religião prega, né? Aí o item 31, ele é um pouquinho longo, deve ter uns três slides, né? Para se proceder no ensino do espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, né? nas ciências, nas demais ciências, matemática, física, química, né? o português, no nosso caso, né? o idiomas, ou o que seja, será necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Que fenômenos são esses? Aí ele já começa a entrar no fenômeno mediúnico, né? Então nós vamos ver um pouquinho mais ao longo desse item, né? Ora, isso é impossível porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta. Então, matéria versus matéria, ali, né, tá no visível, né? Que se manipula à vontade e quase sempre se consegue determinar os efeitos. No espiritismo, tem-se de lidar com inteligências dotadas de liberdade e que provam a cada instante não estarem sujeitas aos nossos caprichos. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência. Então, aqui ele está demonstrando como é que ele fazia o estudo e como é que deve ser feito o estudo, a experimentação, se nós vamos nos dar a essa tarefa, né? Então, observar, esperar o resultado e colhê-lo em seguida, né? Bom, e ele fala uma coisa importante: estamos lidando com inteligências dotadas de liberdade. Por quê? Porque são espíritos. Mas o que são os espíritos? São nós desencarnados. São indivíduos que um dia encarnaram, um dia tiveram uma experiência física, ou muitas, que é o normal, né? Aqui na Terra, e hoje estão na condição de espírito. Sem o corpo físico. Sem o corpo físico. E com toda a liberdade de pensamento, de ação, né? Daquilo que está dentro do escopo do espírito, né? Que ele pode ter de ação. Então, mais importante aqui também é não estarem sujeitas aos nossos caprichos. Quem fica sujeito aos nossos caprichos são aquelas entidades que não têm o que fazer, que estão no mundo espiritual com muito tempo a perder. Porque aqueles que raciocinam, aqueles que fazem um trabalho sério, que buscam fazer um trabalho sério, esses não estão à nossa disposição. Esse a gente tem que combinar com hora marcada. É num grupo de estudos, como agora,
é num grupo de trabalho mediúnico, com horário para iniciar, com horário para terminar, porque é que nem a gente, eles têm uma agenda, então eles têm os seus compromissos. Por isso, declaramos energicamente que todo aquele que se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de um ignorante ou um impostor, porque ninguém está à disposição dele. Então, se eu falo, não, tem o meu mentor, né, ele já chama de mentor, o meu guia, está aqui, né, do lado, o meu gênio, né, está aqui, e ele está à minha disposição. O que você quer saber que ele já vai dizer? Ou é ignorante ou é impostor. Ou aquele espírito não passa de um espírito brincalhão que está tomando o tempo precioso daquele que deveria estar usando o tempo para alguma coisa séria, né? Estou falando do encarnado. Então, junta os dois, né? Aí pronto. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. Então, ele está dando uma advertência para a gente. Ah, vocês querem saber sobre manifestações espíritas? Vocês querem saber como desenvolver a mediunidade? Vocês querem saber trabalhar isso, estudar, assim, experimentar o espiritismo no lado prático? Então, leva isso em conta. O verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. Então, não é show, não é nada disso. Eu vou contar para vocês uma experiência que nós tivemos numa casa espírita no interior de São Paulo. A casa, nos dias de estudo, não tinha ninguém. Palestra tinha um pouquinho mais de gente. Mas no dia que tinha trabalho mediúnico aberto ao público, enchia a casa. Era algo assim impressionante. Bom, não precisa dizer que nós não concordávamos e a gente ficou pouco tempo nessa casa, porque não é para isso que serve o espiritismo. Tarefas mediúnicas, trabalhos mediúnicos são privados, porque ali, inclusive, é uma questão de respeito, porque algum espírito que se apresenta está em situação muito, muito ruim, de dificuldades. Então, vocês imaginem fazer uma sessão terapêutica com um monte de gente assistindo. Não dá. É a mesma coisa. O espírito está sendo ajudado, está sendo aí auxiliado para que saia da situação que ele está, que ele é trazido para aquela reunião pelos espíritos que fazem a coordenação daquele trabalho. Então, eles estão com propósito. Agora, em público, assim, não está correto. No mínimo, não há respeito. Então, o espiritismo não pode subir aos palcos. Então, era uma coisa interessante. Trabalho, sexta-feira, que tinha lá naquela casa, enchia de gente. Ficava gente do lado de fora, olhando pela janela. Tamanho era o público que ficava assistindo. Os fenômenos... Não, desculpa, uma antes aqui. É mesmo lógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam à pesquisa como objetos de curiosidade. Então, é ilógico isso. Espírito sério não faz isso. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos ou apresentar-se de maneira muito diversa da que pretendíamos. Eu lembro uma vez um comentário de um amigo, há muito tempo. Ele falou, é impressionante quando os espíritos querem dar alguma lição ou quando acham que não é importante naquele dia. Enfim, dá uma lição, né? Que era o ponto, né? Que ele falava. Passamos 1h30 concentrados, desde a abertura até o fechamento, e nenhum espírito se comunicou. Então, ele entendeu aquilo como sendo algo que realmente era uma lição. Por algum motivo, nenhum se manifestou. Quando o normal há um amigo espiritual que fala, ou um espírito sofredor que vem lá e ele é atendido. Sempre tem uma manifestação, numa reunião séria. Naquele dia, nenhuma. Então, isso ilustra esse ponto que ele está falando aqui, né?
Acrescentemos ainda... Não, agora eu pulei uma, né? Ou não pulei? Bom, que seja, vai igual. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quanto mais os desejamos ou apresentar-se de maneira muito adversa da que pretendíamos. Essa que foi dito e essa que foi dado exemplo, né? Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais. Aí ele está falando do médium, que variam ao infinito, ou seja, tem muitos tipos de mediunidade, muitos tipos de faculdades. Não tem um médium igual ao outro. Cada um se apresenta de uma maneira e num grupo, o conjunto atende a uma necessidade. Então, variam ao infinito segundo a aptidão de cada um, de cada indivíduo. Ora... Varia também a sensibilidade, né? Sim. Não só a faculdade, mas a própria sensibilidade. É interessante também que ele fala segundo a aptidão de cada indivíduo. Ou seja, dá a entender que realmente todos têm essa aptidão. Não é exclusivo de algum grupo. Eu, na verdade, estou fazendo esse comentário porque a gente estava lendo antes Os Missionários da Luz e lá ele menciona isso, que pode estar mais ou menos desenvolvido, né? Então, como essa pessoa pode perceber essa aptidão dela e as variações dessas aptidões. Exatamente, viu, Johnny? A Verinha acabou de me dar um toque aqui que realmente é isso. Varia o tipo da faculdade e também a sensibilidade, o nível. Como é, por exemplo, tem dois médiuns aqui. Os dois são videntes, né? Então, porque por um tipo de aptidão dele, isso pode ser orgânica, né? Inclusive, ele desenvolveu essa faculdade. Então, os dois têm a mesma faculdade, a vidência. Conseguem ver espíritos, conseguem ver o plano espiritual, né? Um consegue ver espírito simplesmente como uma mancha. Ele mal sabe dizer se é homem ou se é mulher, né? Então, ele vê ali, ele sabe que está vendo um espírito. Não, tem um espírito aí. O outro vê com detalhes que vão assim, nas minúcias. Cor do cabelo, cor dos olhos, a estatura, algum detalhe. Olha, ele tem um defeito na mão. Estou exagerando, estou dando um exemplo, né? Então, essa aptidão, ela não só varia de médium para médium, né? Mas também da sensibilidade, do nível de sensibilidade, da acuidade, né? No exercício da mediunidade dele. Chico Xavier falava que o melhor médium, ele tem 20% da interferência dele na comunicação. Olha só. Olha como a gente interfere numa comunicação. Porque o melhor médium tem 20% só, mas é bastante. Então, claro que sim, porque um espírito que fala por dois médiuns diferentes, se esse espírito, digamos, é um literato, né, um escritor. Aí ele fala através de uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, tem um vocabulário muito simples. Ele vai se expressar de acordo com o nível daquele encarnado, daquele médium. Já o outro lê muito, estuda muito e também escreve e tem assim, bem articulado, sabe falar bem. É outra comunicação, o mesmo espírito, a mesma comunicação. Então nós temos duas realidades, dois resultados diferentes. Eu vou fazer um parênteses aqui, com a permissão do meu marido, que quando eu estudei isso há muito tempo, o primeiro professor que nós tivemos, ele me falou o seguinte, ele falou, quando estudando isso, por isso é importante aos médiuns, ou a qualquer pessoa, né, estudar muitas coisas, se interessar por conhecer muitas coisas, para poder ajudar o espírito a passar aquilo que realmente ele quer passar, aquilo que ele necessita passar. Então, é necessário estudar muito, ser curioso através de outros assuntos. E vários assuntos.
Isso é muito interessante, porque realmente, se uma pessoa vai falar com um espírito, e às vezes ele fala com um espírito muito mais inteligente que o doutrinador, que aquele, o dialogador, né? E então, quanto mais ele tiver de conhecimento, de cultura, tudo, ajuda muito isso. Então, é mais um exemplo. Então, o espiritismo é algo que é assim, eu não sabia, eu vou dar, olha, o exemplo talvez nem se aplique, principalmente para quem é vegetariano, né? Por favor. Sabe aquela fila, aquela fieira de salsicha, né? Uma grudadinha na outra, assim? São indivíduos, tudo, mas está tudo que nem um colar de contas. Talvez fosse até melhor o colar de contas, mas agora já faz salsicha. Então, que seja. Você puxa uma, aí vem outra, vem toda a turma, né? É mais ou menos isso. Quando a gente se envolve com o espiritismo, a gente começa a perceber um assunto aqui, outro ali, outro, que é tudo relacionado ou correlacionado. O espiritismo ele é muito específico, mas é muito generalizado. Então, tudo faz parte, porque é filosofia, é ciência e consequência moral. Então, Luiz, até comentando sobre o que você tinha falado antes, que é tido como o espírita é, né, bem de vida, inteligente, Não, na verdade é consequência da inteligência que fez ele encontrar o espiritismo, entender, e é o contrário, né? Então, sei lá, se é bem de vida, é porque estudou muito e conquistou várias coisas, vários conhecimentos para estar onde está também, sei lá, até financeiramente falando, né? Então, é ao contrário, né? Claro que a gente falou o que o IBGE aponta, né? Que nós estamos classificados, mas existem pessoas simples, mas do entendimento muito grande. Nós temos Moral, uma pessoa que convive com a gente, que convivia, né? Porque está aí no Brasil, de uma simplicidade impressionante, assim como mas uma humildade, não falava quase nada, mas quando abria a boca, olha, era uma lição assim, sem precedentes. Era realmente, vou até dizer o nome dela, que um dia se conheceu, se ouvia aí, se ela ouvia assistir, porque ela procura muito esse tipo de coisa. O nome dela é Isabel. É um privilégio ter essa mulher como amiga e companheira de trabalho, de estudo, assim, no caso do espiritismo. Então, você tem razão, Carol. Em termos assim do que o IBGE levantou, tudo, são pessoas que têm a mente um pouco mais aberta, né? Mas isso não está restrito ao poder aquisitivo, nada, porque tem pessoas que são realmente simples e têm essa visão, né? Bom, seguindo aqui, nós falamos que varia o infinito, né? Que as aptidões mudam e também tem a sensibilidade de cada um, né? Ora, sendo extremamente raro que uma mesma pessoa, tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiums, o que não é possível. Algumas pessoas fazem um comentário, como exemplo, que a gente pode muito bem pode usar ele, né? Que é o caso de Chico Xavier. Dizem que ele era o livro dos médiuns na prática. Tudo que era faculdade mediúnica ele tinha. Tudo. Claro que ele foi sendo utilizado, ou ele próprio buscou ser utilizado para aquilo que era mais útil. A psicografia, a psicofonia. A psicografia é por causa dos livros que ele deixou, né? A psicofonia porque ele trabalhava junto aos trabalhos de desobsessão, que para ele era muito importante. E também as cartas, né, de entes queridos, né, desencarnados. Mas ele manifestou um monte, era de cura, era de materialização, era de desdobrar, ele se desdobrava com facilidade, ele tinha dupla vista, enfim, é tudo aquilo que o Livro dos Espíritos tinha, ele tinha.
né? Mas vocês veem que como é interessante? Deixa eu só terminar isso aqui, Verinha. Então, isso que ele está falando aqui, essa verdadeira coleção de médiuns num só, né? É uma pessoa só. Não tem muitos mais por aí no mundo. Não precisa nem contar nos dedos, porque é muito difícil. São pouquíssimos. Né? É bem raro mesmo, né? Existe, mas são raríssimos. O que eu ia falar é que quando o Chico começou a manifestar todo tipo de mediunidade, inclusive a de materialização, Emmanuel chegou para ele e falou: você vai ter que parar com esse trabalho, porque a sua tarefa é a psicografia, que é a mais importante, né? E a psicofonia. Então ele acabou dando mais ênfase, né, para escrever. Mas junto aos amigos, junto às reuniões mediúnicas lá, o que a gente sabe é que havia materialização, havia curas, tal, né? Mas bem menos do que a escrevente, que foi a tarefa que ele veio cumprir. E o resultado está aí. Olha, nós abrimos com um livro, né, o Pão Nosso. Então, é raro quando a gente não tem uma reunião, uma leitura, um trabalho, o que seja, que não tenha um livro que não foi escrito pelas mãos dele, pela mediunidade dele. Então, aqui os espíritos, livros de estudo, livros científicos, o caso de André Luiz, tantas coisas, né? Os romances. Nos dá o suporte para os trabalhos, né? Que foi que alavancou a doutrina espírita, inicialmente no Brasil, porque todos estão escritos em português, mas que aos poucos estão sendo traduzidos e levados mais longe, tudo. E aí entra aquilo que nós falamos no início aqui, que Kardec falou, na verdade, né? Que no fim, depois, algumas pessoas é que vão ficar isoladas, né? Porque esse contágio, né? No bom sentido, vai se dando a cada tempo, vai crescente, 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 até que um dia nós vamos entender a doutrina espírita como uma coisa natural, uma coisa normal, né? E imagine o benefício que isso não vai trazer, porque a gente vai saber que, por exemplo, essa nossa casa, que é o planeta, nós temos que cuidar bem, porque nós vamos voltar para ele. Então, olha que crescimento, que madureza, né? Que maturidade a gente pensar nisso. Vamos cuidar simplesmente que nós vamos voltar. Não é legal? Não vamos matar ninguém aqui, ou seja, dar pena de morte para ele, porque ele veio aqui justamente para aprender. E nós estamos tirando a oportunidade dele do aprendizado. Então, passamos a não matar mais, né? Não ter a pena de morte, como muitos estados aqui têm, muitos lugares no mundo têm. É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes. Basta começar pela teoria, percebem? Então, para não ter esses inconvenientes, esse trabalho, esse desgaste, essa perda de energia, tentando explicar para as pessoas que não querem entender, então, basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Percebem? Esse livro, ele está dando isso para a gente, essa oportunidade da gente conhecer a teoria e saber por que as coisas acontecem. Qual que é o mecanismo por trás disso? Né? Como é que eles podem ser produzidos? Os obstáculos, as dificuldades que a gente pode encontrar. Então, é um manual sobre a prática espírita, a prática com os espíritos, como não tem nenhum no mundo. Pelo menos que a gente saiba, não. Então, isso vira e mexe, alguém fala, vocês vão ouvir isso, já não ouviram? Então, o Livro dos Médiuns é um compêndio que trata da prática mediúnica, mas com conhecimento. É importante saber também que todas as faculdades mediúnicas, todas as aptidões mediúnicas são explicadas
no Livro dos Médiuns. Embora ele não cita todos os tipos de mediunidade, mas tudo que acontece é explicado pelo que a gente vai estudar aqui. Qualquer tipo de mediunidade. Vera, uma dúvida. Eu já vi em diversos outros vídeos de outros médiuns também que estão surgindo até novos tipos de mediunidade, né? Por exemplo, o médium empata, que provavelmente não tem no Livro dos Médiuns, creio eu, né? A questão de empatia, de chegar no local e sentir muito o local, até pessoas que passam mal, né, de estar no local e não compreender, ou compreender uma sensação que está vindo de alguém, né, e aí poder ajudar, de certa forma, até aprimorando mas de fato isso está ocorrendo, essas novas aptidões de mediunidade? A gente acabou de ler que isso varia ao infinito, né? Essas faculdades e tudo. Então, já que vai ao infinito, né? Variando até o infinito, é muito difícil você relacionar isso tudo numa obra. Mas, assim, a grosso modo, ela é explicável. Isso dá para explicar. A partir do momento que você tem esse conhecimento, que você estuda, que você tem conhecimento de como as coisas operam, porque como ele fala assim, né, são explicados e pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, condições que são produzidos, até mesmo os obstáculos. Então você vai concluindo algumas coisas que é como assim uma derivação de uma outra mediunidade, né? A psicometria é muito próxima do que você está falando aí, que uma pessoa consegue tocar um objeto de uso pessoal e dizer o que a pessoa fez, relatar ela, como se ficasse impregnado ali a experiência da pessoa. O ambiente, ele de alguma maneira também, ele se carrega das vibrações. Tem gente que entra num lugar e fala, eu preciso sair daqui, eu não aguento ficar aqui. Tem gente que entra num lugar e fala, nossa, eu ficaria morando aqui, né? Eu ficaria aqui o resto da minha vida, porque é um ambiente delicioso. Então, é quase que uma psicometria, né? Então, essas sensações, percebe? Então, aquilo que existe de conhecido, você pode pode extrapolar no sentido científico da coisa, né? Pode projetar assim, e chegar numa explicação daquilo. Isso. Então, o que é o médium? Médium é aquele que consegue intercambiar os dois mundos, né? O mundo dos espíritos e o mundo material. E conforme a sensibilidade do médium, em qualquer lugar que ele vai sentir a presença de espíritos, bons ou maus, né? Então, não se classifica esse tipo como um tipo de médium. É a sensibilidade dele, é a sensibilidade mediúnica que faz ele captando isso, né? Eu acredito que todo médium, seja que faculdade ele tenha, ele vai ter maior ou menor sensibilidade de sentir o meio onde ele está. E ela fala com propriedade, porque, pelo menos no começo da mediunidade, ela ia num shopping center, não terminava de ver as lojas, não. Para uma mulher isso é algo difícil, né? Queria ir embora, porque ali ela sentia o ambiente, algumas pessoas que estavam lá e não se sentiam bem, pela mediunidade, né? Mas o importante é que, conforme passa o tempo, nós vamos aprendendo, porque nós vamos nos educando mediunicamente e aonde quer que a gente esteja, a gente vai estar bem. Muito bem. Então, dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizeram vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Então, não precisa reinventar a roda. Aqui, ele procura dar
todas as ferramentas, todas as informações, para que a pessoa não tenha que descobrir de novo, sabe? Como eu falei, redescobrir a roda. Já está inventado. Então, vamos atrás disso, vamos atrás desse conhecimento. Agora, que eu acho que é a última, né, das nossas transparências, eu sou da moda antiga ainda, transparência, mas slide, né? Desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Olha só, ele não perguntou para um nem para outro, ele foi atrás de muita gente. A Revista Espírita, ela foi uma ferramenta de contato com o resto do mundo, para que as pessoas pudessem, o resto do mundo, até onde ela chegou, claro, né? Porque é difícil uma coisa. Hoje pode falar em resto do mundo porque tem uma internet, né? Mas naquela época, dentro do raio de ação, que ia para outros países, ele tinha contato de outras pessoas. Por isso que ele fala, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio e quantas, afinal, acreditaram sem nada terem visto, levados unicamente pela compreensão. Então, vestiu como uma luva. Nossa, eu tinha uma ideia, eu imaginava alguma coisa assim. Que coisa! E aí vem certo, sabe? A compreensão vem fácil. Falamos, portanto, por experiência e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições do que só temos que nos felicitar. Então, o que ele está falando isso aí? É estudo. Então, se a gente vai falar com alguém, a gente tem que ter conhecimento do que está falando. Se a gente quiser tocar a razão de alguém, né, a gente precisa saber do que está falando. Então, sempre se fala no estudo, amai-vos e instruí-vos. Não é assim que é o bordão? Então, o instruí-vos é estudar, é compreender, é não inventar nada, é não escutar falar e passar adiante, é passar tudo pelo crivo da razão. E outra coisa que Kardec falou, o nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito, não se cobra por nada, nem para ensinar, nem para aprender, nem para ajudar alguém que está precisando, seja espiritualmente, seja como for. O espírita não cobra pelo que faz, por alguma coisa que ele venha fazer. Então, desde aquela época já ele falava isso aí. E Jesus já falava, dai de graça o que de graça recebeste. Então, essa foi o nosso estudo, a nossa lição de hoje. Se alguém quiser falar, nós temos aí uns 7 minutos por aí. Quiser fazer algum comentário. Não, só queria agradecer mesmo o esclarecimento, porque, na verdade, as pessoas tendem isso me inclui às vezes também, tende a dificultar as coisas que, na verdade, são simples, né? São mais simples quanto a gente... E se a gente deixar na simplicidade, é mais fácil a compreensão e a ação, né? E seguir aquilo. Se a gente inventar um livro, daquele livro a gente esquece tudo. Se a gente amar os outros como você veio, né? É uma frase mais simples para botar em ação. Assim como olhar e vigiar, né? 2 palavras. Então... eu falei olhar e... orar, desculpa. Eu acho que não é a mim que você tem que agradecer, nem a ninguém daqui. Tem que agradecer a Kardec, né?
Foi ele que a gente só está passando o que ele está falando, o que letra por letra. E colocou uns exemplozinhos aí, porque a gente também roeu corda por aí há um tempo atrás aí, né? Então, deixa eu ver se tem alguma. Roeu corda é bom, hein? Vou falar isso. Essa é coisa de velho, tá? Então, vocês. Tem um bom sentido, né? O real sentido. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus. Marileide, a Cris está aí, viu? Cris, a Marileide está aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que não ficou claro? Aqui o cliente tem sempre razão. Eu queria comentar aquela parte do início, porque até bateu um pouco com o que eu estava vendo uma live antes, e era sobre Saulo e sobre a dificuldade que ele sempre enfrentou muita dificuldade, e sempre dizia, né, que o cristão ele veio para o mundo para passar por provas e através das provas dar exemplo, e isso sempre aconteceu, como você mencionou. Ser espírita no Brasil até tempo atrás era ser perseguido, era ser difamado, sofrer chacota e todos os outros tipos de injustiças, digamos assim, da visão do encarnado, mas ainda assim acaba sendo justo da visão do todo, né? Mas era uma parte que falava sobre ir atrás dos que são bons, e isso eu acho essencial, sempre achei essa uma das coisas, assim, talvez não esquecidas, mas que às vezes a gente acaba negligenciando. Era isso que eu queria falar, que em certos momentos a gente tenta acabar convencendo pessoas do nosso dia a dia, do nosso círculo social, e muitas vezes é como você falou, o fruto ainda não está pronto para ser tirado do pé. E isso significa o quê? Que a gente tem que, naquele momento, dar as costas e esperar ele amadurecer, esperar o tempo chegar. E falar para aqueles que são os bons de ouvir, né? Usar a nossa vontade de passar a mensagem para frente para aqueles que estão com os ouvidos abertos e não gastar as palavras contra o vento, assim. Eu acho que um bom exemplo é criança. Tem coisas que você vai ensinar para criança que, se você falar não para ela aos 1 ano de idade, ela não vai entender o que significa o não. A gente já é adulto, a gente já sabe o que significa o não. Mas a criança não vai entender, porque eu estou lendo muito livro sobre disciplina positiva, né? Mas daqui a um tempo ela vai entender o não e o que significa ele. Então, acho que ajudar as pessoas é a mesma coisa, né? Tem gente que não vai entender aquilo que você tá, porque é o teu ponto de vista, é o que você estudou, é o teu conhecimento. Quem sabe chega um momento que ela vai compreender e vai vir né? O Kardec falava, bom, quando ele percebeu o que realmente era aquilo que ele estava tendo contato, ele pensou, puxa, isso aí pode mudar o mundo, né? E então, nós mudamos o mundo, primeiro mudando a si próprio, como indivíduo, e depois a gente vai passando isso para os outros, se não com palavras, com exemplo, né? E vai assim. Então, essa tarefa nossa, deixa eu só falar rapidinho para o pessoal, ela falou de estar lendo um monte de livro de criança, porque ela está grávida, tá? Então, agora fica, né? Então, ela está buscando informações a respeito, né? Então, bom, não sei se era para falar, não tem problema, né? Então, a gente vai contagiando as pessoas, né? Bom, o nosso Cuco, ele é implacável, tá? Então, a gente vai ter que terminar agora. Eu gostaria de saber quem que gostaria de fazer a prece de encerramento. Eu posso fazer, se ninguém quiser fazer, sem problema.
Então vamos fechar os olhos, tentar colocar nossas mãos sobre as pernas, mais confortavelmente possível. Levar um pouco a nossa mente, os nossos pensamentos para Jesus e para todos os espíritos bondosos, encarnados e desencarnados, que sempre estão ao nosso redor, nos auxiliando, nos dando boas intuições e nos guiando. Agradecemos por mais esse reencontro. Muito obrigada pela tecnologia que nos foi dada para podermos estar mais próximos, apesar das adversidades, e que possamos, com esse estudo, praticá-lo, que é o mais importante. Absorvermos durante essa noite e a partir de amanhã um novo dia de práticas, para então assim sermos exemplos para as outras pessoas e conseguirmos mudá-las também, não apenas por palavras, e sim exemplos. Agradeço a presença de todos e a oportunidade, e agradeço principalmente ao nosso Pai Divino. Que assim seja. E todos tenham uma boa noite. Beijo. Boa noite.